Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos aprender um pouquinho, uma reflexão sobre o futuro de Israel. Capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos estar falando sobre alguns versículos. É apenas uma reflexão para entender o grande amor de Deus e a fidelidade de Deus na sua vontade, na sua promessa. Que Deus, Ele é verdadeiro, Deus, Ele é poderoso. Por isso, Israel terá um futuro de vitória por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Pois Deus sempre é fiel no que fala. Deus vela. Por isso que Deus, Ele vela pela palavra dele. Então, o futuro de Israel está com base na promessa feita a Abraão. Mesmo que Israel foi rejeitado, Deus tem um compromisso com Israel por causa de Abraão. O versículo 1 vai dizer, Romanos 11, verso 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, que busca a minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aqui no primeiro versículo, ao versículo de número 4, o apóstolo Paulo, ele deixa uma afirmativa com muita clareza, que Deus não rejeitou o seu povo. Por que Deus não rejeitou Israel? Prova de que Paulo é israelita. Então Paulo é que ele vai demonstrar que Deus não rejeitou o seu povo. E ele deixa claro isso. Por que Deus não rejeitou o seu povo? Paulo está aqui declarando como dizendo assim: se Deus tivesse rejeitado o seu povo, eu não teria sido alcançado a salvação. Porque Paulo faz parte do povo de Israel. Então, nada melhor do que uma declaração como esta. Se alguém disser Deus rejeitou Israel, aqui está a prova. Paulo está dizendo não, Deus não rejeitou seu povo, porque eu sou israelita. Eu sou descendente de Abraão. Eu pertenço à tribo de Benjamim. Quem era Benjamim? O filho caçula de José.
o último filho de José, o mais novo, filho de Jacó, Raquel. Inclusive, o nascimento de Benjamim foi no caminho, que Raquel morreu no parto. E Benjamim foi então poupado com vida, e Paulo fazia parte dessa tribo de Israel. Foi Israel, foi Deus que foi o povo que rejeitou Deus. Na verdade, a maioria dos israelitas sim rejeitou Deus. Então foi o povo que rejeitou Deus e não Deus que rejeitou o povo. E nós ficamos analisando esse termo da rejeição. É o homem que rejeita Deus e não Deus que rejeita o homem. Aí no versículo de número 2, ele vai dizer: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Quando Elias foge de Jezabel, quando ele pede a Deus no seu ânimo para morrer, ele disse: Deus, mataram todos os profetas, só eu escapei com vidas. Então Deus responde para ele e diz: eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então Elias achou que o único que ficou foi ele, fiel a Deus. Mas Deus disse: não, ainda existe 7.000, não, você não é o único. Existe 7.000 que não se curvaram diante de Baal, não ajoelharam perante Baal. Então aqui começo está a prova de que Israel não foi rejeitado para sempre. Israel não foi rejeitado para sempre. Nós vamos entender qual foi a razão de Israel ser cortado. Por que que Deus cortou Israel, então? Que Deus não rejeitou, mas Deus cortou. Porque Jesus Cristo, o Messias prometido, foi enviado. E Israel rejeitou a videira verdadeira, que eles poderiam estar ligados e produzir muito fruto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Vamos prosseguir. O versículo de número 5. Assim, pois, também agora, nesse tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então veja bem, o que é a eleição da graça? Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou o resto. Que resto é esse? A minoria
que se converteram a Jesus Cristo. A eleição da graça, e não segundo a lei, mas a graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então veja, aqui Paulo está falando, incluindo agora Israel. Paulo está incluindo Israel e também aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, se tornam o mesmo corpo. Porque os salvos em Cristo Jesus, ele agora é um corpo só, ele é uma pessoa só. Que isso está escrito na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, o versículo de número 27 e 28 diz assim: porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, mas não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então aqui nós podemos entender, segundo a eleição da graça, agora a graça uniu todos os que crêem, tanto os judeus que aceitaram a Cristo, quanto todos os povos, tribos, línguas, povos e nações. Então, incluindo a minoria dos judeus. Por exemplo, nós vamos entender que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, muitos judeus se converteram, muitos israelitas se converteram. E quando a Bíblia está falando sobre o futuro de Israel, muitos chamam isso de a igreja é o Israel de Deus. Mas o texto aqui não está falando da igreja, está falando de Israel mesmo, os descendentes naturais de Abraão, os que foram rejeitados. Eles terão um futuro de conversão. Isto se dará na volta de Jesus com a igreja, onde Israel será salvo para reinar no milênio. Vamos prosseguir o texto. Versículo de número 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olho para não ver e ouvido para não ouvir, até ao dia de hoje. Veja bem, o que Israel buscava, ele não alcançou, mas os eleitos alcançaram. E os outros foram endurecidos. Então nós podemos aqui ver, esses eleitos são os que fazem parte da igreja, como eu já disse, tanto judeu como gentil, eles foram alcançados. E os outros endureceram o seu coração. E esse texto do versículo 8, como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olho para não ver e ouvido para não ouvir. É o que está escrito em Isaías capítulo 6. Então esse texto está falando sobre
os descendentes naturais de Abraão. Vamos prosseguir. O versículo 9. E Davi diz: torne-se-lhe a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureça-lhe os olhos para não ver, e encurve-se-lhe continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação do gentio, para os incitar à emulação. Então veja só, a queda de Israel foi para que eles não tivessem mais oportunidade de salvação? Não. A queda de Israel, ou seja, a rejeição de Israel, rejeitar a Deus, da pessoa de Jesus Cristo, foi para dar a oportunidade para o gentio, que somos nós. Nós fomos colocados no lugar de Israel. Há um texto nos evangelhos que diz sobre a vinha. Sobre a vinha. O capítulo 7 do profeta Isaías vai dizer que a vinha é a casa de Israel. No evangelho vai dizer que a vinha foi passado a outro povo. Que outro povo é esse? Os gentios que se converteram, que faz parte da igreja. Então a queda de Israel foi abrir a oportunidade para o gentio que somos nós. Para quê? Para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Agora olha o que diz o versículo de número 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Se a queda de Israel, se a rejeição de Israel, se a diminuição de Israel foi a riqueza do mundo e a riqueza do gentio, quanto mais a sua plenitude. Ou em outras palavras, se eles rejeitaram, deu oportunidade para o gentio ser salvo, ser colocado na oliveira verdadeira, ou seja, se o gentio foi abençoado pela queda de Israel, muito mais seremos abençoados quando Israel voltar a se converter. É isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 13. Porque convosco falo, gentil, que enquanto for apóstolo do gentil, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira possa incitar a emulação e da minha carne e salvar algum deles. Então Paulo está dizendo, olha, eu sou apóstolo gentil, eu posso cumprir o meu ministério, e eu vou tentar fazer alguma coisa, imitar a ele.
para ver se eu consigo salvar algum da minha carne, ou seja, salvar algum de Israel. Inclusive, no capítulo 10, aqui de Romanos, Paulo vai dizer assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então veja que a oração de Paulo é que Deus viesse salvar os seus irmãos segundo a carne, os judeus também, porque Paulo é judeu. Então Paulo orava pela salvação de Israel. O texto continua a dizer: para ver se de alguma maneira posso incitar emulação e eis da minha carne salvar algum deles. Por quê? Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então é exatamente isso que Paulo está ensinando. Se a rejeição de Israel trouxe a reconciliação do mundo, Israel foi cortado para dar espaço para o gentio. Como Deus é bom. Aqui nós vemos o amor de Deus. Israel é considerado o ramo verdadeiro e nós, zambuzeiro bravo. Olha, veja o que diz o versículo de número 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em seu lugar, no lugar deles, e feito participante da raiz e da selva, da oliveira, não te glorie contra os ramos. E se contra ele te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não te soberbeça, mas teme. Muito interessante esse texto. Paulo está falando com a igreja, com o gentio. O que Paulo está dizendo aqui? Mostrando que se algum dos ramos foram quebrado, e tu, que é nós, os gentios, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar dele e feito participante da raiz da selva da oliveira. Quem é a oliveira? Jesus. A oliveira é Jesus. Em João 15, Jesus disse: eu sou a oliveira verdadeira. Então Jesus é a oliveira verdadeira. Israel era os ramos naturais, filho de Abraão. Por que naturais? Porque Jesus também é filho de Abraão. Então Jesus, sendo a oliveira verdadeira, Israel eram os ramos naturais, porque tanto os judeus, tanto Israel, como Jesus também, que é israelita, Jesus também veio da descendência de Abraão. Nós vemos isso em Mateus capítulo 1, verso 1, que diz:
Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então por isso que ele é a oliveira verdadeira, Israel os ramos verdadeiros. E nós, zambujeiro bravo, madeira inútil. Zambujeiro bravo é madeira inútil. Diante dos olhos de Israel e de Deus, nós é considerado madeira inútil. Mas o amor de Deus quis nos enxertar na oliveira verdadeira, no lugar do ramo. Eu vou fazer uma comparação aqui. Fazer aqui uma comparação para que entender o que é que Deus fez em Cristo Jesus. Israel, o ramo verdadeiro, foi quebrado da oliveira. E nós, zambuzeiro bravo, enxertado na videira para dar frutos bons. É como, vamos dizer assim, falar a linguagem nossa aqui. Nós chegar no pé de café, e quebrar o galho do café, arrancar um galho do café. E no lugar do galho do café, você colocar uma planta diferente, algo diferente, para ele produzir café. Você pegar um galho de uma árvore que não tem nada a ver com café, enxertar no café e fazer ele dar café. Foi isso que Deus fez conosco. Arrancou o galho verdadeiro, que é Israel, e colocou nós, zambuzeiro bravo, para nós produzir os frutos que Israel quem deveria dar. Essa é a bondade de Deus. Israel foi quebrado, cortado pela sua incredulidade. E nós estamos de pé pela fé. Então nós não podemos gloriar contra Israel. O que é gloriar contra Israel? Fazer pouco caso de Israel. Olha lá. Eles tiveram tudo na mão. Agora estão derrotados, nós estamos de pé. Não, ao contrário. Nós temos que orar por eles. Porque nós estamos de pé pela fé. Então a Bíblia diz que é para nós não ensoberbecer contra Israel, mas temer a Deus. Por quê? Se Deus cortou o galho verdadeiro, quanto mais nós que somos considerados zambujeiro bravo. Se ele cortou o ramo verdadeiro, ele pode cortar o jambuzeiro também. Então, o que é importante para Deus é a sinceridade e a fé. Versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram cortados, e tu está em pé pela fé, então não te soberbes, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é o Israel, o descendente de Jacó, teme que te não poupe também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, e benignidade de Deus. E se permanecer na sua benignidade, de outra maneira, também tu será cortado. Então veja, Israel foi cortado pela incredulidade. Então não te soberbeça. Se você perseverar na benignidade, tu permanece de pé. Mas se você foi incrédulo como Israel, tu será cortado também. Quer dizer, tu, nós e o gentio. E também eles, se não permanecer ele na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Então está falando de Israel aqui. Porque nós estamos de pé pela fé.
Então a Bíblia diz que é para nós não ensoberbecer contra Israel, mas temer a Deus. Por quê? Se Deus cortou o galho verdadeiro, quanto mais nós que somos considerados zambujeiro bravo. Se ele cortou o ramo verdadeiro, ele pode cortar o jambuzeiro também. Então, o que é importante para Deus é a sinceridade e a fé. Versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram cortados, e tu está em pé pela fé, então não te soberbes, mas tem. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é o Israel, o descendente de Jacó, teme que te não poupe também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, e benignidade de Deus. E se permanecer na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Então veja, Israel foi cortado pela incredulidade, então não te soberbeça. Se você perseverar na benignidade, tu permanece de pé, mas se você foi incrédulo como Israel, tu será cortado também. Quer dizer, tu, nós e o gentio. E também eles, se não permanecer ele na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Então está falando de Israel.